Olá, gente, boa noite a todas as pessoas. Eu gostaria de pedir desculpa, mas problemas técnicos acontecem, né? Mas ele também certamente não iria ser o motivo de cancelamento da nossa comemoração do orgulho LGBT. Então, para a galera que está chegando aí, o tema dessa nossa live é sobre história e protagonismos, né? Protagonismos de pessoas trans e travestis. E pensar nesse tema foi e é tem motivo, né? A gente tem falado historicamente na história do orgulho gay, né? Parada gay, movimento gay. Só que o motivo dessa live é contar verdadeiramente para vocês que não é bem por aí, né? Que a gente falar que o movimento é gay e que se consolidou sendo gay porque travestis e transexuais não fizeram parte disso, é a mesma coisa que a gente falar que as pessoas foram escravizadas pacificamente porque desejaram ser escravizadas. Então, é esse o motivo da nossa live. Os meus convidados e convidadas já estão aqui, são todas as pessoas trans. Eu queria dizer inicialmente sobre esse protagonismo que vem de muito tempo, né? A gente fala muito do movimento de Stonewall, mas Stonewall não é um movimento em que acontece, na verdade, os movimentos organizados de pessoas LGBTs, ou seja, ou pelo menos a nossa resistência LGBT. Eu posso dizer que desde 1591, ainda quando a gente vivia sobre a coroa portuguesa, né? O Brasil era colonizado pelos portugueses. A gente já vem, a história já traz a presença de Chika-Moni Congo, mulher trans negra, escravizada e que perpassa por todo um apagamento, toda uma resistência para se afirmar enquanto tal. E em Stonewall, viemos também com duas personalidades que nos guiam e nos inspiram para esse debate, que é a Marsha P. Johnson, né, e a Silvia Rivera, que também do lado de uma mulher lésbica e negra, né, a Stomer Delavarne, que é uma mulher negra que esteve também enquanto uma personalidade que impulsionou essa rebelião de Stonewall. Então, tanto a Silvia Rivera quanto a Marsha P. Johnson, elas são pessoas que fundaram, inclusive, né, a STAR, que quer dizer estrela, mas na verdade é a Fundação de Acolhimento para as Pessoas Trans e Travestis, que é Street Transvestite Action Revolution, né? Justamente essa ação revolucionária de travestis de rua. Então, era uma ONG, uma associação que acolhia muito essas pessoas de rua. Lembrando que naquele momento, em 1969, em Nova York, ainda a homossexualidade estava considerada, né, doença. Então havia batidas policiais no bar de Stonewall Inn, em que, sem motivos, né, apenas motivo LGBT-fóbico mesmo, em que os doentes não poderiam se aglomerar para poder comemorar ou dançar, enfim. E pensando nessa visibilidade trans dentro da organização que funda o movimento LGBT no Brasil e no mundo, porque no Brasil ele começa a se organizar na década de 90 com a presença das nossas Giovanna Baby, né, que mora em Piauí, e que estive com ela ontem no Fona Trans, a Keila Simpson também. E hoje eu posso dizer que esse movimento, nós somos sempre frutos disso, e ao mesmo tempo a gente vai dando também, inspirando outras pessoas para estarem nessa luta. E é por isso que essa live reúne também pessoas protagonistas, todas as pessoas trans e travestis. Então temos aqui uma primeira assessora trans parlamentar, temos aqui uma primeira trans que entrou dentro da estrutura do Estado e vai falar um pouco para a gente sobre isso. Temos também um casal de pessoas trans que são idealizadores, pioneiros em uma casa de acolhimento para pessoas LGBTs, e uma primeira trans também que teve nesse processo de formar-se em pedagogia, sendo mulher trans e negra. E eu, Ariane Sena, para quem está chegando agora, sou mulher trans, psicóloga, né? Eu sou a primeira mulher trans psicóloga de Salvador.
Então, por isso, componho esse rol de pioneirismo, e a nossa conversa vai falar um pouco sobre isso. E já estou aqui com as minhas e os meus convidados, vou mostrar para vocês. Eu gostaria que, nesse primeiro momento, gente, vocês mesmas e vocês mesmos se apresentassem para as minhas e para os meus seguidores, para que a gente venha a trazer esse debate. Obrigada pelo convite, viu? Primeiramente, muito obrigada. Orgulho para mim é isso, é estar com as minhas e os meus, comemorando a nossa resistência de ser quem somos. Então, acho que pode ser João Hugo e Selena podem começar a se apresentar e falar desse pioneirismo brevemente. Olá, gente. Boa noite já, né? Muito obrigada pelo convite, né? Meu nome é Selena Ramos, eu sou estudante de Direito atualmente, né? Depois da pandemia eu vou começar a estudar na UFBA. Sou coordenadora e idealizadora do Centro de Cultura e Acolhimento Casa Aurora, a primeira casa institucionalizada, e é importante a gente frisar isso, e ao longo do debate a gente vai discutir um pouco sobre essas questões, né? E é isso, estou aqui para poder contribuir da melhor forma possível. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Hugo, eu sou homem trans, ativista LGBT, eu sou comunicador social, estudante da UFBA também, e um dos idealizadores e coordenadores da Casa Aurora, junto com Selena, e nós dois somos um casal. Aí. Tiffany. Olá, boa noite a todas as pessoas. Ariane Sena, muito obrigada pelo convite, pelo espaço, nesse dia, que é o dia que comemoramos as nossas existências, né, o dia de ter orgulho de ser quem somos, né? Então, para mim, dividir esse espaço com você, com João Hugo, Selena, a Tuca Pérez, a Paulette, para mim, é um orgulho imenso, né? Como diz aqui na comunidade, como diz nas favelas, é um orgulho grandão. Né? Então, para mim, estou muito lisonjeada pelo espaço esse de dar protagonismo às nossas falas, às nossas vozes, e as pessoas que não me conhecem, eu me chamo Tiffany Odara, sou negra, travesti, transfeminista, sou pedagoga, sou Yalorixá do terreiro Ayamatamba, que fica no município de Lauro de Freitas, em Portão. E é isso, obrigada. Tuca Pérez. Olá, meus amores! Primeiramente, boa noite a todas e todos. Ariane Sena, meu amor, gostaria de te agradecer por esse convite incrível em estar, né, nessa live aqui com grandes personalidades da cena, João Hugo, Selena, que tanto me representa aí na Casa Aurora. Minha gratidão eterna a vocês aí. Paulette Furacão, nossa senhora, falar dessa mulher é falar, sim, de pioneirismo. Porque essa mulher foi uma âncora para mim de conhecimento, de roubar todas as cenas dela, né? Porque a gente, quando a gente está começando, a gente tem que ter uma pessoa que a gente se inspire. Então, Paulette Furacão, para mim, foi uma pessoa incrível no meu começo de carreira, no meu começo de militância. Tiffany Odara, o que falar dessa mulher incrível? Essa mulher que tanto me representa. Eu sempre converso com ela, às vezes, quando eu tenho um tempinho que nós estamos nas atividades, que eu quero aprender muito com ela, eu quero muito ter essa energia dessa mulher, quero muito aprender essa maneira de fala dela, que eu queria ter essa pegada, assim, sabe, assim, esse potencial, assim, que essa mulher arrasa. E você, Ariane Sena, você que foi nascida e criada aqui no bairro de Pernambués comigo, você sabe do nosso pioneirismo, das nossas lutas diárias, então tá aqui nessa live hoje, é um motivo de gratidão, de dizer para toda essa galera que está aí nos assistindo que a gente tem história e a gente vai falar um pouquinho o que for, que eu sei que o tempo é curto, mas um pouquinho vocês vão saber um pouco de quem somos todos nós. Paulette. Olá, boa noite. Oi, Paula. Seja bem-vinda. Eu acho que é um momento muito lindo das nossas vidas, porque tudo que a gente tem vivido, né, essa militância de ponta, que eu acho importante, fazer esse resgate histórico, pensar em todos vocês. O tempo todo nós estamos, né, nessa militância, porque a gente entende que a gente merece direitos e a gente tem conquistado esses direitos. Então, assim, saudar essas pessoas é lembrar de Ariane Sena, né, que se torna a primeira psicóloga,
de Salvador, é pensar que hoje nós temos um espaço de acolhimento, o que era uma demanda antiga da população TT, da população LGBTQIA+, e pensar que é conduzido por esse casal que eu tanto amo e é verdadeiro, sabe? É um carinho imenso de dizer, poxa, esse é o acolhimento que eu espero para a minha população, por tudo que eu tenho lutado, por tudo que eu acredito. Eu acho que a Casa Aurora, ela representa tudo isso, sabe? De ouvir histórias, de estar em eventos de pessoas que são assistidas pela Casa Aurora e perceber que, assim, não é aquela coisa de, é um lugar, né, sem afeto, sem carinho. Não, é uma casa de fato que tem afeto, que tem cuidado e que é tudo que nós, pessoas trans, homens travestis, homens trans, mulheres travestis e transexuais, a gente precisa. Falar de Tiffany, né? Tiffany Odara, minha comadre, para quem não sabe, é pensar também nessa questão das referências. E por que as referências? As pessoas dizem, Paulette é referência. Não, Tiffany se torna referência a partir do momento que ela já é uma pedagoga. E eu entrei na pedagogia há pouco tempo. E eu já tenho alguém, como eu já tenho feito na própria UFBA, eu sempre digo, não, agora eu tenho uma pessoa para me inspirar, né? Eu tenho essa referência na pedagogia. Eu tenho alguém, de fato, o que a gente sempre sente falta, porque a gente é o grupo das primeiras e dos primeiros. Então, a gente não tem referência nenhuma de ninguém. A gente tem dados históricos, mas a gente sabe, é sempre dados históricos de violência, mas não de alguém que ocupa os espaços. Então, pensar que a gente já tem, sim, Tiffany, uma especialista, não é mais pedagogo, uma especialista torna tudo melhor, né? Mande um beijo para meu afilhado, viu? O que a Pérez eu deixei por último, né, meu bem? Porque o VRA é garantido, né? Ela vem dessa militância também de ponta, igual a mim, de comunidade periférica, que através do trabalho, através da militância, do suor, né, muitas vezes da tristeza, porque ser militante é isso, é estar triste, é sofrer. Mas ver hoje, para finalizar, Ariane, ver todos nós aqui, todas nós aqui, e todos também, né? Eu acho que é um grande avanço. Então, muito bom. Isso que é orgulho LGBTQI+, ou isso que é orgulho TT. Gente, eu trouxe esse breve histórico, né, falando da Marsha P. Johnson, da Silvia, da Érica Manicongo, para que a gente pudesse pensar que a letra T, né, muitas pessoas podem estar nos assistindo e falando, mas por que esse orgulho LGBT só T aqui? Foi uma forma que eu tive de nos homenagear, sabe? Eu acho que a gente merece. Historicamente, a letra T, dentro do próprio movimento, é a letra marginalizada, né? A própria Silvia Rivera, ela os historiadores vão dizer que ela foi, inclusive, a primeira pessoa a atirar um tijolo no bar de Stonewall, na rebelião. Então, assim, as travestis sempre na frente, na verdade, pioneira, mas, ao mesmo tempo, sempre atrás, na exclusão, quando a gente vai falar dos direitos, né? Então, eu, sinceramente, fico até emocionada, né? Eu falei isso com Paulette mais cedo, que eu estava muito emocionada na criação dessa live, e me desculpe a vocês se em algum momento a emoção bater mesmo forte, é que é muito histórico, sabe? Durante todos esses anos a gente não fez uma atividade como essa, homenageando essas pessoas que estão no pioneirismo. Isso é inédito que está acontecendo aqui, né? A gente está fazendo do útil ao agradável, a gente não pode estar juntas e juntos se abraçando, mas aproveitei, né, para fazer essa live coletiva de reunir vocês. Então, eu estou muito emocionada, porque a gente sabe que são as pioneiras que mais sofrem, né? Ser a primeira não é fácil, porque ser a primeira, muitas pessoas tendem a interpretar como uma forma da translacradora ou do translacrador, né? Da fada sensata, quando na verdade não é isso. A gente abre espaço para que outras pessoas cheguem também. Todo o protagonismo que eu, Tuca, Tiffany, João Hugo, Selena, Paulette tem feito e ainda continua fazendo, não é sobre nós apenas. Nós só somos figurantes desse processo, gente. É sobre o movimento,
né? A gente passa e deixa essa história, esse legado. Então, e eu inicio falando, né, das nossas vidas, que, por exemplo, quando eu me tornei a primeira mulher trans psicóloga de Salvador, eu lembro que muitas travestis e mulheres trans me parabenizaram, né, e procuraram o mesmo curso, a mesma faculdade e o mesmo turno para fazer psicologia. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Né? Às vezes, tudo que a gente precisa é de uma referência positiva, né? Essa referência que Marsha Johnson foi para mim e continua sendo, que Kayla Simpson foi e continua sendo, né? Que a Giovanna Baby continua, enfim. E nós também aqui estamos fazendo isso, somos referências. Quantas pessoas não mandam mensagem falando o quanto se inspiram em nós, né? Então, eu queria dizer para vocês, começar falando de mim, desse meu lugar, né? Que é, de fato, um peso muito grande você ser a primeira, porque é você que leva as portas na cara, fechado o tempo inteiro, é você que é desrespeitado o tempo inteiro e ainda tendo que respeitar as pessoas pelo desrespeito, com a justificativa de que por você ser a primeira, as pessoas não sabiam lidar com trans, então te chama no gênero que você não gostaria de ser chamado, e tudo isso, a primeira carrega essa carga emocional também de, né, ele não sabia, ela não sabia. Então, eu queria ouvir um pouco, começando por João Hugo e Selena Ramos, novamente, sobre, João, eu acho importante, João e Selena, vocês traçarem esse lugar. Eu tenho muito orgulho de dizer que a Casa de Acolhimento foi idealizada, para as pessoas LGBT aqui, foi idealizada por um casal de pessoas trans. Né? Então, mais uma vez, olha as pessoas trans dentro do movimento fazendo a diferença. Eu queria que vocês trouxessem aqui esse lugar de pioneirismo, porque não foi fácil. Né? Muitas pessoas estão vendo o projeto pronto, mas não passaram pelo que foi colocar essa casa funcionando, e o que ainda é colocar essa casa funcionando, sobretudo em período de pandemia. Eu queria ouvir vocês um pouco sobre esse lugar de pioneirismo. Por favor, me dê essa honra. Vocês. Então, Ariane, muito obrigada, estou admirada, fico sempre admirada com sua fala, né, com seu posicionamento. Estou muito feliz em estar aqui falando desse orgulho TT, que é importante, porque a gente precisa combater a cisnormatividade dentro do próprio movimento, né? E é interessante que a Casa Aurora, ela inicia, né, com demandas reais. Nós sabemos que a população LGBTQIA+, é uma população que é historicamente vulnerável, né, de Stonewall, né, de outras histórias também, de outras realidades, necessidades. Nós sabemos que ainda lutamos por direitos fundamentais, lutamos por acesso à alimentação, à moradia, né, e principalmente a segurança, porque infelizmente o nosso país é o que mais mata pessoas LGBTs, sobretudo pessoas trans. E aí a ideia da Casa Aurora surgiu de uma necessidade real, né, minha e de João. A gente sempre morou aqui no centro de Salvador, e a gente morava num apartamento que tinha 2 quartos, e a gente acolhia os nossos amigos nesse apartamento, né, e a gente foi observando a falta de políticas públicas voltadas para o abrigamento da população LGBTQIA+, né, em especial, e aí que começamos, e a gente teve a ideia de escrever e produzir, né, a Casa Aurora. Quando você traz, Ariane, das portas e da dificuldade, né, a gente sabe o que é isso no dia a dia. Tiffany Odara é minha mãe de santo, é uma pessoa para quem é mãe, né? Então a gente compartilha algumas dores e ela sabe também desse processo, o quão difícil foi fazer a Casa Aurora funcionar. Ainda é muito difícil fazer com que as pessoas entendam que a Casa Aurora não é a casa de João e de Selena, e sim uma instituição e que tem as suas regras e que precisa ser seguida, né? Então as pessoas ainda não entendem que a gente não está fazendo para, por exemplo, se candidatar ou se promover a partir de um trabalho. A gente faz porque a gente viu a necessidade, a gente faz porque a gente acredita no que a gente faz, e a gente faz porque tem outras pessoas por trás que nos ajudam a manter esse espaço funcionando. Todas as pessoas que acreditam na Casa Aurora automaticamente fazem com que a Casa Aurora funcione, fazem com que esse espaço continue acolhendo, continue tendo o desenvolvimento que tem hoje. Por exemplo, numa época como a pandemia, como você trouxe, a gente está fazendo distribuição de cesta básica, né? Então, a gente tem que sobreviver
buscando alimentos para manter a casa e distribuir cestas básicas para a população que a gente sabe que as políticas públicas não vão chegar. Então, por exemplo, as travestis, os homens trans, as pessoas LGBTs em geral, negras, que são as pessoas que mais sofrem em relação ao racismo e à LGBTfobia, e nesse período de pandemia não tem acesso. Então, assim, a gente tem esse trabalho duro, não é só João e Selena, tem outras pessoas, né, que colaboram com esse projeto, mas o fato de sermos coordenadores, sermos um dos idealizadores, fazer com que a gente esteja na linha de frente, vai ser sempre muito difícil. As pessoas sempre vão olhar o nosso trabalho e dizer, mas eu podia fazer melhor. E aí eu, pelo menos, sempre digo, então faça, né? Porque a ideia não é que só tenha a Casa Aurora, é que tenha outros espaços de acolhimento para a população LGBTQIA+, que tenha, de fato, viés de acolhimento, né? E que seja gestada, que trabalhem pessoas LGBTs nesse espaço e que não violentem as pessoas LGBTs, né? Então, o lugar do pioneirismo, eu faço diversas críticas porque a gente não deveria, né, carregar esse peso do pioneirismo. A gente sabe o quão difícil é isso. A gente sabe que em diversos momentos as pessoas vão olhar para a gente e apontar a gente, e a gente sabe que estamos na linha de frente de sofrer violências, né? Porque quando a gente se expõe numa televisão, quando a gente se expõe em algum lugar, em algum espaço, sempre tem ali aquele olhar de ódio dos nossos algozes, né? A transfobia, ela é todos os dias. E não é porque nós somos pessoas que somos militantes e estamos na linha de frente de alguns lugares que a transfobia não vai chegar nos nossos corpos, né? Não é porque a gente tem acesso a diversos espaços que a transfobia não vai chegar. É interessante, né, falando do pioneirismo, a gente compreender que existiram várias formas de acolhimento, mesmo que não institucionalizada, dentro da história do próprio movimento LGBTQIA+. A gente sempre lutando por essas necessidades, esses direitos fundamentais, como a moradia, por exemplo, a gente acabava morando na casa de um amigo, na casa de um parente que respeita e que entende as nossas questões, né? E, por exemplo, historicamente, existiram várias casas. Aí eu posso citar a Brenda Lee, em São Paulo, também. Se eu não me engano, na década de 80, ela tinha uma casa de acolhimento e que acolhiam pessoas, né, LGBTQIA+, pessoas positivas, nesse espaço, por causa, né, das violências. Então, tinha o mesmo intuito que a Casa Aurora tem, né? Existem outras casas, existem os pensionatos também, e que a gente precisa procurar saber se essas pessoas estão precisando de um apoio também, né? Então, é necessário que a gente busque estratégias para trabalhar coletivamente, para trabalhar em rede. E assim a Casa Aurora é um pouco diferente porque ela é institucionalizada. Nós temos uma associação que se chama Associação de Diversidade e Inclusão da Bahia, e através da associação a gente faz um trabalho inserido no terceiro setor da economia, né, que é um trabalho filantrópico, e aí a gente acaba trabalhando com captações de recursos, parcerias, né, e dentro da Casa Aurora a gente acolhe jovens de 18 a 29 anos, né, acolhimento é uma palavra ampla, então nossa perspectiva de acolhimento não é só abrigamento institucional, nós temos uma clínica social com profissionais que são voluntários, psicólogas, médicos, né, assistência social, entre outras. Nós trabalhamos também com um direcionamento, então, se chega uma demanda e a Casa Aurora não comporta, não consegue atender, a gente direciona para os outros aparelhos que podem atender, principalmente vinculado ao Estado, né, porque eles estão ali para garantir, para tutelar os nossos direitos. Então, é importante a gente se organizar enquanto movimento, entender as nossas necessidades, porque ainda temos necessidades fundamentais para poder resistir e existir em qualquer outro espaço de poder, como as universidades, por exemplo. Então, tem pessoas LGBTs que não acessam a universidade porque, às vezes, não tem tempo para estudar, porque precisa trabalhar para pagar o aluguel, para comer, para comprar outras coisas, e tem outras prioridades que a galera cis hétero, que tem um privilégio, de alguma forma, acaba acessando, né, e não se preocupando com preocupações que fazem parte da nossa vida. A população trans ainda briga por banheiro, ainda briga pelo direito à personalidade, nós ainda estamos buscando, né, ferramentas e dispositivos que nos assegure uma permanência nos lugares, nos espaços de poder de qualidade. E para isso, né, nós estamos também de parabéns, porque nós estamos com pioneiros
pioneirismo, né, no sentido de linha de frente. Então, a Ariane é uma referência para as profissionais de psicologia, principalmente as profissionais trans. Ela traz essa referência e ela vai dialogar com outras profissionais trans da área de psicologia e de outras áreas também, né, que está ocupando a academia de alguma forma. Tiffany, pedagoga, Paulette, pedagoga, Tuca Pérez, que é maravilhosa e que trabalha na Câmara. Então, é importante a gente compreender que cada pessoa que está aqui tem o seu papel na sociedade. Para além da sua identidade de gênero ou orientação afetiva sexual, nós podemos ocupar qualquer espaço, ser qualquer profissional, entender que a prostituição deve ser uma escolha e não uma forma compulsória de nos colocar, né, dentro de uma relação de trabalho. Uma coisa que, para finalizar, né, uma coisa que eu gosto muito, quando Paulette fala e quando você fala, Ariane, é que, de fato, a gente não está aqui trabalhando para o reconhecimento externo. A gente faz o nosso trabalho porque a gente sabe da necessidade que as pessoas têm de um abrigamento e de um suporte. E quando vocês, né, que estão há mais tempo no movimento, na verdade, nós somos basicamente da mesma linha de movimento, de tempo, assim, na cronologia. Mas quando vocês trazem a referência de que sabem que chega, etc., a mamãe dizendo que não, que sabe que... Então, isso é um processo de reconhecimento. E é importante para a gente esse reconhecimento. Eu lembro que no Natal você disse assim, amigo, muito obrigado, foi o primeiro Natal da minha vida. Isso me tocou muito, porque eu fiquei imaginando para quantas pessoas aquele Natal tivesse sido o primeiro Natal da vida daquelas pessoas. Então, isso isso para a gente que é o reconhecimento. Não é João Selena, troféu, João Selena, enfim, qualquer outro prêmio, né, que seja material, mas isso que chega em cada pessoa, no coração de cada pessoa. É isso aí. Paulette. Oi, Paula, fale pra gente aí esse pioneirismo seu no governo. Como é que você entrou? Como foram as dificuldades? Né? Quais foram as dificuldades e as conquistas, né? O legado que você deixou, o nome que você deixou. Fala pra gente um pouco sobre isso. Também é sempre bom pensar que a minha militância ela começa a partir do assassinato da minha amiga Lalesca de Capri, em 2004. Então, é o primeiro movimento que eu tenho, né, de violência próxima e uma violência que foi brutal, que até hoje eu costumo dizer que é algo que não tem como sair da minha cabeça, do meu psicológico, porque o caminho que eu faço para o CAB é o caminho a qual ela foi morta. Então, assim, todas as vezes que eu passo, e é o caminho da praia também de Amaralina. Então, não tem como, não houve um único dia, desde 2004, que eu pude me esquecer daquele corpo tombado e como foi tombado aquele corpo. Porque ela foi morta no Natal de 2004, né, numa festa cristã, e ela, não sei como, depois de tomar 2 tiros, ela estava no chão, na posição do Cristo do catolicismo. Então, assim, isso foi chocante, assim. Eu acho que, de alguma forma, ela queria deixar uma mensagem. Ela queria deixar uma mensagem, e era uma mensagem de militância. Eu lembro que quando a Lalesca, ou o coletivo Lalesca de Capri, se filiou ao Fórum LGBT baiano, e nós concorremos para a diretoria do Fórum LGBT baiano. Não lembro se foi em 2007, mas eu acho que foi em 2007. E quando nós, de alguma forma, fomos eleitas, eu senti a presença de Lalesca de Capri. Só que, até então, eu acho que eu não acreditava muito nessas coisas. Não acreditava. E, em seguida, a minha amiga, ela me chamou e disse, olha, Paulette, eu senti a presença de Lalesca. Então, aquilo foi impactante, porque eu não tinha comentado absolutamente nada. Eu entendi que era o que ela queria. Não sei se... eu não acredito que seja vingança, mas uma justiça. Para que o corpo dela... meu amor, foi em Feira de Santana. Em Feira de Santana. Logo após, eu senti a presença e eu nunca tinha sentido isso.
Nunca tinha sentido, era muito nova mesmo, de verdade, muito nova. Então, e não comentei, porque eu acho que eu tive vergonha de comentar. Ah, você sentiu, depois de uma eleição. Não, minha amiga em seguida disse, porque minha amiga também, ela é mãe de santo, e ela disse, eu senti a presença de Laleta. Eu digo, então, o caminho que a gente deve seguir. E aí, a partir daí, através de uma militância, que eu digo que é uma militância saudável, porque o coletivo Lalesca de Capri nunca quis institucionalizar, porque a gente entendia que a gente queria ser apenas militante. A gente tinha um dever com as pessoas. A gente tinha um dever com o nosso segmento. E as coisas foram acontecendo. Se você me disser, você quis isso, você projetou, não projetei absolutamente nada. Eu já trabalhava, não estava desempregada, estava em um trabalho que eu tinha uma boa posição social. É bom que a gente faça um recorte que parece, não, ela estava desempregada e aconteceu. Não, eu fui deslocada do meu antigo trabalho para a Secretaria da Justiça, a qual eu assumi a coordenação do núcleo LGBT da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Então, assim, muitos não acham, mas eu estava muito assustada. Pode se olhar nas imagens, nas fotos, você não vai dizer que eu estava, mas eu estava extremamente assustada porque eu sabia da responsabilidade que eu carregava naquele momento. Na minha cabeça, no meu entendimento, enquanto militante, que já tinha passado por diversas conferências, eu estive em diversas conferências nacionais, inclusive eu estive na primeira conferência nacional LGBTQI+, estive na segunda, estive em Trabalho Decente, tive Segurança Pública, enfim, inúmeras conferências. Parece que eu fui preparada para assumir aquele cargo político. Então, assim, não foi que eu procurei ninguém ou estive em algum gabinete, não. As pessoas, o que me contaram na época, que queriam queriam, claro, né, alguém para assumir a coordenação núcleo LGBT, mas queria fazer um recorte, que era da invisibilidade do movimento, que eram de mulheres trans e travestis. E aí, algumas pessoas foram indicando o meu nome, já que eu participava de muitas coisas, junto com o Renildo Barbosa e tantos outros pioneiros. E eu até achei que tinha sido Renildo que tinha me indicado, na verdade não foi. Foi uma pesquisa que a própria secretaria fez, e aí chegou até o meu nome. E para mim foi um momento desafiador, porque eu era muito nova, apesar de experiência de gestão, né? Eu já tinha experiência de gestão, mas eu era muito nova na questão de uma gestão institucional, governamental. E eu sabia que naquele momento, qualquer falha que eu tivesse poderia, de alguma forma, acarretar em enfim, né? Em uma falta, ou eu poderia fechar as portas para as pessoas trans. E não só fechar as portas para as pessoas trans, eu também tinha muitos marcadores sociais. Eu era da região Nordeste de Amaralina, eu sou da região Nordeste de Amaralina. Então, assim, eu senti o peso de ser uma mulher trans naquele momento e de entender que eu não poderia errar. Tanto que eu lembro, eu trabalhava praticamente 12 horas por dia durante os 7 dias. Eu trabalhava 7 dias por semana e 12 horas de relógio. Eu lembro que a campanha Sou contra a homofobia, sou a favor da vida, que foi na minha gestão, eu saí da secretaria à 00:30 para finalizar a campanha. Então, eu praticamente anulei a minha vida por entender da importância da militância. Não tive, posso dizer tranquilamente, não me envaideci e não achava que deveria isso acontecer, porque eu recebia diariamente, denúncias do Disque 100. Então, aquilo impactava diretamente no meu psicológico. Só para você ter ideia, quando o Itamar foi morto, que vocês devem lembrar, o jovem Itamar, no Campo Grande, não foi? Que afogaram o corpo dele naquela... no Campo Grande, no nosso lugar, no nosso espaço onde sai a parada.
Sabe que dia foi esse? Foi o meu aniversário. Eu estava fazendo uma festa na minha casa quando eu recebi uma ligação. E aquilo acabou com minha festa. Como você destruir, né, uma festa naquele momento, mas você não tinha o que fazer, não sabia o que fazer, e eu tive que lidar com aquela situação e tantos outros casos que eu acompanhei. Então, assim, eu costumo dizer que foi um trabalho de militância. Eu sou militante, eu acredito na militância, e tenho visto que através da militância a gente tem vencido, né? Quando a gente vê hoje a retificação do nome civil sendo possível, quando a gente vê pessoas como eu, Ariane, e tantas outras pessoas ingressando nas universidades públicas, que é importante citar universidades públicas, a gente percebe que, na verdade, nós estamos no caminho certo. Quando a gente pensa que hoje a gente tem, como eu falei no início da minha fala, uma casa de acolhimento do que é real, do que é importante para o segmento LGBTQIA+, a gente vê que a gente está no caminho certo. Então, eu sempre vibro com nossas vitórias, porque eu acho importante as nossas vitórias. Nós temos vencido. E a cada dia a gente tem vencido. E eu brinco com o coletivo La Lésbica de Cabra, eu digo, olha, para determinada política, espera apenas 5 anos. Vai acontecer. Fica tranquilo que vai acontecer. Já está acontecendo. Para o tempo da La Lésbica de Capri, para o que minha querida Marina Garland sofreu, né? A gente percebe que as coisas estão evoluindo, estão melhorando, apesar do cenário político que nós estamos passando. Não temos a menor dúvida disso. Tanto que hoje as coisas foram acontecendo, eu ainda atuei no enfrentamento ao tráfico de pessoas, né? Sou a primeira trans técnica do enfrentamento ao tráfico de pessoas, também trabalhando institucionalmente. E também hoje, tu que é a primeira, né, assessora trans da Bahia, e eu sou a primeira trans a trabalhar na Assembleia Legislativa da Bahia. Então, é desafio em cima de desafio. Não tem como voltar atrás. A gente deve isso para todas as pessoas que já tombaram, que não tiveram a oportunidade de estar nessa posição de celebrar esse orgulho LGBTQI+, de celebrar, sim, o orgulho de ser uma mulher travesti, de ser um homem trans, de ser uma mulher trans, de não ter. A gente deve isso a essas pessoas. Então, não tem para onde correr. É trabalho de militância e vamos seguindo juntos, juntas e juntos. Beijo, querida. Ariane, o microfone. Gente, quem está chegando agora, obrigada, Tiffany. A gente está falando, essa live é sobre história e pioneirismo de pessoas trans na luta LGBTI, né, e traçamos aqui todo um histórico, brevemente, das pessoas trans pioneiras no Brasil e no mundo, e agora em Salvador, né? Trouxemos para a Bahia também, e falando das pessoas trans que estão aqui, todas que estão aqui comigo, todas e todos, né, são pioneiros e pioneiras em diversas áreas, e a gente está falando um pouco sobre isso, né, e nos homenageando, que a gente merece. Então, só para falar, eu estou aberta também para comentários, vocês podem deixar comentários, perguntas específicas para cada pessoa aqui, tá? Porque quando terminar essa rodada de apresentação, cada pessoa vai responder as dúvidas, comentários que você tende a fazer para cada pessoa. Tiffany Odara tinha me alertado que tem uma live depois, então, Tiffany, agora é sua hora de fazer sua apresentação. Gostaria que você segurasse o máximo, mas também, se for sair algum momento depois, eu vou entender, e agora a palavra é com você. Eu que te peço licença agora, à vontade. Ariane. Então, mais uma vez, a gratidão, Ariane, pelo espaço, pela oportunidade. Eu sou Tiffany Odara, eu sou formada em Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia. Eu costumo dizer, e acho que eu vou pontuar isso, Ariane, Tuca, Paulette, João e Selena, que às vezes as pessoas perguntam, e me gerou um incômodo, mas por que falar que é a primeira? Né? Você vai personificar isso em você e tal. Não, a partir do momento que eu digo que eu sou a primeira mulher trans a ser formada
em pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia, eu estou querendo dizer às pessoas onde é que está a segunda, onde é que está a terceira, onde é que está a quarta. Também se faz uma maneira de denunciar o Estado onde nossos corpos trans estão, né? Onde esse corpo trans negro da periferia ele está, né? Que lugar social ocupamos? É importante pontuar que mesmo com os avanços da população trans e da população LGBT, cotas para pessoas trans na universidade só vai ser validada, né, se de fato a educação básica, o ensino médio, né, a educação primária, inicial, ela puder dialogar, tiver um currículo educacional que possa dialogar, potencializar as diferenças, porque não adianta dizer que a gente tem um ensino superior que garante o acesso, mas não garante a permanência, né, para que essa pessoa trans adentre esse espaço. Então, é importante pontuar que quando a gente diz que é a primeira, a gente não está dizendo que inventou a roda, a gente não está dizendo que criou nada, a gente está dizendo o quanto o movimento organizado de travestis e de pessoas trans, ou o movimento LGBT, ele causou impacto para que a gente pudesse ocupar todos os espaços. E quando a gente chegou nesses espaços, a gente sofreu sanções, a gente foi pisoteado e fomos covardemente discriminados, discriminadas, né, e fomos expulsas muitas das vezes de espaços que essa movimentação que fazemos aqui, muitas das vezes não nos atingiu, né? Então é importante pontuar isso, para que as pessoas entendam. Então, quando o Chica Monicongo, dentro do Brasil, Baixo Sapateiro, em 1591, para falar que era uma cudina, foi entregue à Inquisição daquele período, né? Hoje a gente está gozando plenamente, no bom sentido, do direito que foi negado a Chica Monicongo, né? Se a gente fala de Marsha P. Johnson, Silva Rivera, que foram vaiadas pelo movimento gay, cis, porque gay é cis, branco, a gente hoje está gozando. Só que esse mesmo movimento, ele está impactando, né? E a Hannah, ela está botando parabéns, para que profissionais do sexo possam ter um direito de escolha e possam ser felizes e adentrar qualquer espaço que queira. Porque quando a gente diz que é a primeira, a gente está dizendo que a gente está travestilizando, que a gente está impactando. E a gente precisa, sim, dizer que são as primeiras pessoas que abriu portas. Eu entrei na UNEB em 2011, e eu digo isso sem nenhum medo de nada, e muito confortável, que de 2011 para 2014, aqui em Lauro de Freitas, é uma cidade que é do lado de Salvador, eu não sabia nem que existia nome social. Esse movimento, essa movimentação não me atingia, sendo sincera. Nenhum movimento LGBT de Lauro me acudiu quando eu fui expulsa da sala de aula. Nenhum professor, nenhuma professora gay ou trans foi lá para correr atrás das minhas dores, das minhas sequelas, mas eu resisti. Eu continuei entrando no banheiro feminino, eu continuei indo maquiada para a faculdade, né? Mesmo não sendo chamada como Tiffany na lista de presença, mesmo eu buscando orientadores que não queriam me orientar para o meu TCC, parecendo bolinha de ping-pong, ligando para a secretaria acadêmica. Hoje, as pessoas trans que adentram NEB, elas podem dizer assim: Tiffany, sofri transfobia, mas você não vai ser expulsa da sala como eu fui. Você não vai escutar de professor dizer, você trabalha ou você estuda. Aqui você não tem opção, ou uma coisa ou outra. Acompanhe meu raciocínio, nega, porque eu sou branca. Então, eram essas coisas que eu escutava, né? Então, era isso que eu ouvia. Então, é importante pontuar que quando a gente constrói, quando a gente tem saudações a Giovanna Belli, saudações a Keila Simpson, a Milena Passos, né? A ancestralidade de Marina Garland, de Michelle Marie, a gente está falando que quando essas mulheres se organizaram politicamente, né, para uma organização política, para adentrar espaços que historicamente nos foi negado, né? A Ariane entra no curso de psicologia, João Hugo e Serena começa a fazer a Casa Aurora, você, Paulette Furacão, adentra a Secretaria de Justiça, Tuca Pérez, a primeira assessora parlamentar. A gente está falando dos impactos do movimento de travestis para as políticas sociais. É desse pioneirismo que estamos falando aqui hoje, para que as pessoas possam entender. Não é para fazer apagamento, mas é para pensar que nossos passos vêm de longe e a gente precisa olhar para trás, apanhar o que possivelmente ficou esquecido e seguir para o horizonte, porque o nosso orinho anda alinhado com as nossas pernas, e a gente precisa seguir para frente. Então é importante pontuar isso, né? Porque muitas das vezes as pessoas não entendem, pioneirismo, vai falar sobre pioneirismo, mas por quê? Que pioneirismo é esse? Né? Exato. E a gente não quer apagar ninguém, a gente só está pontuando dores que muitas das vezes eu deixo de ser preta para ser só travestis, e eu deixo de ser travesti só para ser preta, porque a violência contra nossos corpos, elas nos atinge de diversas formas, de diversas maneiras. E se a gente não fizer essa movimentação aqui, né, esse aquilombamento, essa discussão nesse espaço virtual por conta da pandemia, a gente não avança, porque o movimento LGBTQIA+,
que é um movimento cis, porque o movimento LGBTQIA+, ele é multidentitário, mas a gente precisa pontuar especificidades, a gente precisa pontuar pluralidades existentes dentro dessa sopa de letras, né, para que não possa haver apagamento de nenhuma identidade, né, para que o fator determinante das nossas relações, que é o racismo, né, que é a branquitude, ele não possa invisibilizar nossas existências dentro do movimento LGBT, e que o próprio movimento negro ele comece a reconhecer que nossas existências e também estão como existência subalternizada por conta do plano do racismo, porque quando a gente diz que o Brasil é o país que mais mata mulheres trans no mundo, são pessoas trans e negras, ou são homens trans, mulheres trans, negras e negros, né, ou pardos, como queira, mas são pessoas negras. E é disso que a gente precisa pontuar e falar nesses espaços, para que as pessoas comecem a entender que esse orgulho nosso é orgulho de existir, ter o direito a amar, ter o direito a ir para a escola, ter o direito a ter filho, ter o direito à escolha de ser quem somos. Deixe-me ser, porque eu te deixo ser. Né? Então é importante fazer esse espaço, e mais uma vez parabenizar a Ariane por conta desse espaço de colocar a nossa cara no sol não, na lua, né, mas colocar a nossa voz em público e dizer às pessoas que precisamos romper com esse silenciamento, né, e que existimos e resistimos. Eu acho que é mais ou menos dentro desse viés. Eu acho que eu consigo ficar até umas 8h30, viu, Ariane? Porque eu preciso ouvir Tuca, ouvir as demais. Mas se eu desaparecer depois das 8h30, você já sabe o que foi. Muito obrigada mais uma vez pelo espaço. Gratidão. Pontuar que eu também sou mãe, e isso para mim foi muito complicado. É muito complicado ser mãe trans de um menino com uma pessoa cis, uma mulher cis, e aí, que é genitora, e hoje eu vivo com um homem cis, e aí as pessoas ficam naquela pergunta, como é que você teve um filho? É complicado, está à frente de um terreiro, dentro de uma periferia, que às vezes as pessoas da periferia entendem mais o que é identidade de gênero do que as próprias pessoas da academia. Eu fico, às vezes, passada, né? Essas pessoas que dizem estudam tanto e conseguem desqualificar a gente do que a própria periferia. Enfim, agradecer imensamente pelo convite e estamos juntas, juntos e juntos. Tiffany, mulher, essa sua fala, eu vou te dizer, viu? Jogou toda a emoção que estava aqui dentro. Parece que eu estava entalada, sabe? Querendo trazer isso, mas na fala de vocês. Eu posso dizer que todas as falas me contemplou, né? Mas algo que você trouxe em especial, assim, é algo que eu tenho debatido e, por vezes, sendo muito incompreendida. Quando a gente fala do pioneirismo, isso para mim é top, sabe? Quando a gente fala do pioneirismo, a gente não está falando da gente, mas a gente está falando de uma estrutura de invisibilidade, de falta de inserção social. A gente está falando do debate e inclusão, né? Então, quando você fala assim, quando eu falo que eu sou a primeira, eu estou falando cadê a segunda e a terceira? É sobre isso, né? É sobre isso. Então, ontem eu ainda estava numa live com o Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras, Fonatrans. Acompanhei. Eu estava falando isso, Tiffany, eu estava falando, olha, não é, gente, é um sistema cis normal, né? Cis da norma, cis normativo, que se entende como normal, que coloca a gente o tempo inteiro, que prefere psicologicamente, enquanto psicóloga eu posso dizer isso, é mais confortável escolher uma imagem de uma trans e parabenizar como heroína e dizer que é a fada sensata, do que dar conta dessa estrutura de exclusão, né? É entender que nós que estamos aqui, a gente representa o mínimo e carrega um peso gigante para dar o impacto emocional que nós temos por sermos pioneira, as pessoas não levam em consideração. Né? Então, é fácil levar a Ariane heroína, Tiffany heroína, né? E é por isso que eu estou trazendo tudo isso, dizendo que, né, trouxe o histórico das trans no Brasil e no mundo, e o nosso também, para que a gente possa entender, as pessoas que estão nos assistindo, essa live vai ficar gravada, para a gente entender se é um pedido de socorro e de denúncia, né? Não queremos ser a primeira, não queremos ser a segunda nem a terceira. A gente quer uma sociedade mais inclusiva, que respeite as diversidades sexuais e de gênero. E por que todas as pessoas que estão aqui são trans? Novamente eu digo, nossos corpos são políticos. É o meu corpo, é a Ariane Sena que não consegue ir numa padaria comprar um pão sem ser assediada, né? É Tiffany Odara, Paulette Furacão, porque a gente sabe que o racismo no Brasil, ele é com a questão da pigmentação, quanto mais preto for, mais marcado está com a questão da raça. Né? Então, a gente vai falando dessas questões. Então, sobre isso, vamos passar agora a palavra para a nossa Top Vrá, né? Como ela gosta de ser chamada, Tuca Pérez. Seja bem-vinda, Tuca, mais uma vez, e obrigada, viu? Fale para a gente como foi isso,
Como foi você ser pioneira, a primeira mulher trans, assessora parlamentar, as dificuldades que você passou, que eu lembro, Tuca, por exemplo, que teve uma vez que você comemorou a possibilidade de ter o nome Tuca Pérez num crachá. Ou seja, quando eu vi aquilo, eu queria trazer isso, Tuca. Me perdoe, me desculpe se estiver trazendo algo muito, né, que possa ser insensível, mas eu preciso falar sobre isso. Nós ainda estamos comemorando pelo direito ao nome, pelo direito de ser chamada de quem somos, né? E isso é recente. Então, eu queria que você trouxesse para a gente essas dificuldades e as conquistas desse lugar da pioneira. Ai, boa noite novamente, né, a todas e todos, né? Essa fala da Tiffany, gente, nossa, eu venho até ficar emocionada, né? Porque essa mulher me representa. No início da live eu falei que eu queria ter essa pegada dessa mulher de fala, né? Essa segurança que ela fala de luta, de resistência do povo negro, do povo LGBT, do povo trans. Eu fico até emocionada em falar. Bom, para quem não me conhece, eu sou Tuca Pérez. Quando a gente fala de história, eu me pego lá atrás, né? Quando eu comecei a minha trajetória de transição, né? Para me tornar uma mulher trans, para ser quem eu sou hoje. Eu sei que não foi fácil para mim, na minha caminhada de luta, onde eu sofria preconceito da minha própria família, onde eu tive que me relacionar com mulheres para me autodenominar que eu era uma pessoa hétero, coisa que a sociedade nos oprime a fazer. Para quem não me conhece, para quem não sabe também, sofri também alguns abusos também de amigos meus, né? Quando a gente não se identifica com o nosso gênero de personalidade, eu sofri aquelas piadinhas, né, da escola, dos amigos. Ah, esse pitbull é Lessie, essa Coca-Cola é Fanta. Então, com o meu caminhar de luta, veio as minhas conquistas diárias, né, que é o aprendizado do dia a dia, onde a gente começa na escola, onde eu não tive nenhuma oportunidade de poder levar para a escola onde eu estudei 10 anos um pouco de diversidade, onde vivi 10 anos sofrendo todos os tipos de preconceito, onde a minha diretora não tinha nenhum tipo de conhecimento em falar de diversidade, falar de gênero, falar disso, né, que a gente vive hoje em dia. Então, respondendo, Ariane, a sua pergunta, quando você fala que a comemoração de eu ter um nome social no meu crachá veio de 2010 para 2011, quando eu me dominei, né, a ser um ativista, a ser uma militante, a entrar nesse mundo de luta, de resistência, onde eu não tinha nenhum conhecimento. Todas as falas, quando João fala, Paulette fala, Selena, Tiffany, você fala, sempre para mim é uma construção, é sempre um aprendizado, quando vocês falam dessa resistência que a gente vive. Então, foi isso que eu vivi, essa resistência de resistir até aqui hoje, porque quando cheguei em 2011, eu vivi aqui na minha comunidade de Pernambués, onde, para eu sobreviver, eu tive que ser garota de programa, eu tive que enfrentar a sociedade, eu tive que ir para fora do Brasil, eu tive que me prostituir, que não foi nenhuma vergonha para mim, eu deixo claro aqui abertamente, porque eu não tenho vergonha disso, porque isso faz parte da minha história, isso faz parte das minhas vivências. Foi uma maneira que eu tive de me autodescobrir, me auto-reconhecer como pessoa. Foi entrar em um outro país sem conhecer, sem ter nenhum conhecimento para vender meu corpo. Quando você fala que nosso corpo é um corpo político, é sim político, porque eu tive que me deitar com vários homens, mesmo não querendo, mesmo não como é que eu vou dizer assim, mesmo não querendo aquilo para minha vida, mas foi minha maneira de sobrevivência. Essa história que eu sempre relato, que eu vivi no meu passado. Mas eu me orgulho disso, porque faz parte da minha história.
E tem muitas pessoas que não conhecem essa história do lado do Tuca Pérez. Todo mundo conhece Tuca Pérez a Top Vrat, Tuca Pérez a que fecha, aqui é parlamentar. Mas essa história que eu sangro, que eu carrego no meu peito, ninguém sabe. Então, assim, quando chegou em 2012, eu me recordo, Ariane, você acha que também chegou a trabalhar comigo também em uma campanha política, onde o vereador Suíca, na época, era candidato, ele me fez um convite que eu nunca esperava na vida, onde desde os 14 anos eu venho lutando pelo trabalho, eu nunca consegui. Eu tive que esperar na minha vida 29 anos para eu ter o meu primeiro emprego. Eu acho que isso é vergonhoso, relatar, às vezes, isso para a sociedade, porque é uma vergonha para a nossa sociedade, não uma vergonha para mim, sabe? Que eu fui capaz de esperar 29 anos. Eu fui capaz de... Desculpa, galera, viu? Eu fui capaz de esperar 29 anos para poder ter uma oportunidade de ser reconhecida. A sociedade tinha que ver o meu eu, o meu ser. Eu tive que entrar pela câmera pela porta da frente como a primeira. É orgulho ser a primeira, mas como o Tiffany fala, a gente quer ver a segunda, a gente quer ver a terceira, a gente quer ver a quarta. A gente abre as portas, mas eu quero que essa galera, esses parlamentares, abra a janela, abra outros meios de oportunidade, sabe? Então, é doloroso quando eu falo que eu vou comemorar com toda a minha galera, todos os meus amigos, o orgulho de eu ter o meu nome num crachá. Eu lembro que quando Renildo Barbosa, que foi o meu chefe de gabinete, que foi uma grande referência para mim nessa militância, ele que me dava todos os passos de o que fazer, o que construir, ele, sim, também foi uma grande referência. Então, foi preciso o vereador Suíca, junto com o Renildo Barbosa, tomar uma iniciativa junto comigo, porque eu exigi, porque eu sou a primeira trans, imagine só, a primeira trans com o nome masculino no crachá, lá do finado. Então, para mim, é uma vitória, foi uma vitória na época. Hoje em dia eu sou retificada, eu sou muito grata por tudo. Tem muitas das meninas também que não são retificadas, que sofrem em vários órgãos, hospitais, na área da saúde, área do trabalho, em outros âmbitos também. Então, para mim, Ariane, é muito gratificante, sabe? Eu ter conquistado, eu ter chegado na Câmara pela porta da frente, eu estar representando uma bandeira. Muitas meninas me perguntam, Tuca, qual é a sensação de ser a primeira? É uma sensação de impunidade, que eu estou feliz por mim, mas eu estou triste pelas minhas outras, porque a gente deveria ter mais essa oportunidade. E hoje em dia, eu estar na Câmara fazendo um trabalho junto com o vereador Suíca, está dentro de um mandato há 8 anos, é porque eu estou resistindo. Chegar à idade que eu cheguei, eu vou dizer aqui, chegar aos 37 anos, com a idade que eu estou hoje em dia, é um sinônimo de resistência, de sobrevivência. Eu sobrevivi à estatística de morte de travestis e transexuais no mundo. Então, estar aqui hoje, dividindo esse espaço com vocês, para mim, é um presente. Logo hoje, no dia 28. Eu posso dizer que é o dia do orgulho, mas às vezes eu coloco uma interrogação. Será que é o dia de a gente se comemorar? Será que a gente tem que comemorar porque a gente sofre tanto? Então, assim, eu me orgulho, sim, de uma parte do pioneirismo, de estar há 10 anos construindo políticas públicas dentro da comunidade de Pernambués, estar à frente de um grupo, que é o Grupo Linha de Frente, que tanto me representa. Eu tenho orgulho de ter 26 jovens que acreditam no meu trabalho. Eu tenho orgulho de ser referência para muitos jovens, ser referência para muitas das meninas que às vezes se espelham em mim, se espelham na minha determinação, se espelham na minha coragem de não desistir. E quando a gente fala de pioneirismo, a gente não pode também esquecer o pioneirismo de Keila Simpson, de Marina Garlen, de entre outras mulheres que tanto me esperam, de Milena Passo, nossa, para isso. Uma pessoa que eu também admiro incrivelmente, Milena, que tanto fez por nós, que tanto faz por nós, que são referências. Isso sim é história, isso sim é pioneirismo.
A gente também não pode também esquecer, para eu estar aqui hoje, foi preciso também a gente ver a história da nossa querida Leocreste do Brasil, uma pessoa que era da comunidade de Pernambués. A gente não pode esquecer o legado dela, a gente não pode esquecer a história dela. Por quê? Porque ela abriu as portas. Se ela abriu as portas, se eu estou na câmera hoje, eu agradeço também a ela, porque é uma mulher trans, que ela fez, ela trabalhou, ela conquistou o espaço dela. Eu não posso esquecer também dessa mulher que é incrível. E isso sim é história. E que venham as outras, que venham muitas outras mulheres trans lá na Câmara, que a gente possa juntas mostrar que a gente é capaz. Eu finalizo essa minha fala como eu sempre falo, todo mundo na sociedade me adora, mas ninguém quer me ter como nora. E uma outra coisa, amor sem vida é saudade. E eu deixo aqui a minha gratidão, Ariane, a você, por esse convite incrível de eu estar falando aqui, esse relato, porque é um relato de vida, é um relato de história, é um relato de resistência. Quando eu choro aqui, para todo mundo que está aí assistindo, é um choro de gratidão. Esse choro aqui representa muitas das minhas amigas que hoje não estão aqui presentes. Lavínia Valazak, Paola Bration, entre outras meninas que conviveu comigo, que não pôde ter uma oportunidade. Então, vamos se dar mais oportunidade, vamos ter mais empatia ao próximo, vamos se colocar no lugar do próximo, porque isso sim, isso é válido. E é isso. Ai, é isso, né? Tuca, a sua fala também, de uma forma direta, me toca muito por duas coisas, né? Primeiro, você fala da questão, todo mundo me adora, mas ninguém quer me ver como nora. Eu tenho passado a minha vida falando disso, né? Eu no mestrado agora, também estou nesse legado de pioneirismo dentro do mestrado, né? A primeira mulher trans dentro do Pós-Afro, do Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia. Eu pesquiso sobre solidão, Tuca. E é uma solidão, e a solidão que eu pesquiso, né, a solidão da mulher trans, negra e periférica, que eu pesquiso, eu trago isso também que você fala, sabe? Porque o fetiche para com os corpos trans e travestis causa uma barreira muito grande de possibilidade de sermos amadas, né? Olha, você é linda, nós somos lindas, né? Mas por que você traz... Gente, prestem muita atenção, vocês que estão nos assistindo, sabe? Isso é denúncia. Isso não é vitimismo, isso é estrutura. Mulheres trans e travestis não são dignas de afeto, né? É essa minha inquietação que me levou a estar escrevendo a minha dissertação sobre solidão, né? Então, Tuca, me toca muito, você é guerreira, irmã, guerreira, como todas nós que somos, e saiba que é uma questão estrutural, somos lindas, somos maravilhosas, né? Temos direito de ser amada, e muitas vezes, muitos homens nos amam e não têm condições de assumir, por medo de também sofrerem transfobia, preconceito, né? E eu acredito que é um processo muito difícil de solidão, porque nós, mulheres trans, homens trans que estão aqui, a gente passa a ter uma consciência política de não nos submeter a certos tipos de coisa, mas esse não se submeter também só intensifica a solidão. Porque quando você não aceita qualquer tipo de coisa, né, por exemplo, é um fetiche, a pessoa só está ali para usar, e você entende que você tem a consciência política, você não aceita, né? Você não aceita, isso só não basta. Então, isso denuncia muito. Outra coisa também que você traz muito potente na sua fala o que é que temos para comemorar, né? E eu pensei muito nisso, por isso que quando eu escrevi o tema dessa live e convidei vocês, eu falei, olha, a gente tem que falar do protagonismo, de uma luta que é histórica, que não é de agora, né? E nos colocar enquanto participante coadjuvante desse processo. Pensei nisso, no que é que a gente tem que comemorar, mas eu queria trazer uma coisa positiva. Sabe o que é que a gente tem que comemorar? A gente tem que comemorar por estarmos vivas. Eu sei que é muito pouco, né? Parece ser medíocre falar isso, mas dizer que estamos vivas é muito, gente. É muito, que paremos de romantizar. Quando a gente vê a população LGBT lutando para casamento, lutando para doar sangue, lutando para, né, ter direito ao nome, as travestis e mulheres trans, muitas, né, de nós já estamos conseguindo estar nesses espaços.
mas muitas vezes isso é surreal, lutar por isso, porque a gente não tem nem tempo para isso, a gente só quer viver. Então, isso é que me levou a estar pensando, né, com vocês sobre isso. Então, eu queria... a gente está finalizando a nossa live, eu queria agora passar novamente uma rodada de fala para vocês, para que vocês possam fazer uma consideração, né, diante de tudo isso que a gente conversou, João, Hugo e Selena, começando novamente por vocês, do que é que vocês desejam, né? Eu quero que vocês falem enquanto essas pessoas, esse casal de pessoas trans pioneiras, né, pioneiros, do que é que vocês desejam, o que é que bate hoje no coração de vocês, quando a gente fala assim, ó, é o dia do orgulho, né? Esse orgulho dá para ser vivenciado apenas com a gente, assim como a gente está fazendo, trans com trans, ou vocês desejam algo de pessoas cis, desejam consciência, enfim, utilizem esse espaço para trazer essas considerações, né? E ficar também abertos aí para falarem se vocês têm projetos daqui para frente também, quiser mostrar, porque isso é motivo de orgulho, né? Dizer que a gente não está parado, ó. Falamos do sofrimento, falamos da dor, mas a coisa está andando. Então, a ideia agora é essa. A palavra é com vocês de novo. Gente, que o Dia do Orgulho não seja apenas no dia 28, né? Que seja o ano inteiro e todos os anos, que a gente saia com a cabeça erguida, ocupe os espaços de poder, né? Que esse pioneirismo não fique só restrito a um grupo pequeno e que todas as pessoas LGBTQIA+, e pessoas trans ocupem espaços pela primeira vez, né? Ocupem espaços de poder mesmo, buscando qualificar ainda mais as estratégias do próprio movimento, que esse movimento não pode parar, não deve parar e não vai parar, né? É uma força, e daqui para frente a gente possa conquistar ainda mais, né? Projetos, estruturas, dispositivos legais que nos protejam, né? Que a gente possa estar o tempo inteiro atentos e atentas às adversidades e aos enfrentamentos que nós vamos precisar ter daqui para frente, porém que a gente resista e que a gente consiga coletivamente, né, dessa forma, dialogar e desenvolver mais projetos, né, mais estratégias de combate à discriminação, ao ódio, né, e às violências em gerais. Eu tenho que agradecer, né, por essa aula que a gente deu. Posso, né, usar esse ego agora e dizer que a gente deu uma aula, porque eu estou vendo aqui muitas pessoas cisgêneras, e o que eu espero de pessoas cisgêneras é que elas parem para nos ouvir, que elas contratem pessoas trans, mas não como chaveiros. A gente tem potencial para trabalhar, para gestar projetos. Está aqui a Casa Aurora que pode provar isso. A gente tem potencial para estar em outros lugares, ocupar a Câmara tanto quanto assessora, quanto vereadora, presidenta, enfim, a gente está aqui para estar em todos os espaços, porque somos pessoas capazes, né? Nós estamos aqui dispostas a dar cara para bater, e a gente, quando Paulette fala, né, que ela trabalha de 12 por 12, eu entendo isso, porque às vezes eu e Selena, a gente fica nessa onda, né? Selena sempre fala, amor, para de trabalhar um pouquinho. Quando mãe fala, para quem não sabe, eu sou filho de Santo Tiffany Odara, então quando eu ouço mãe falar, para mim é um presente sempre, e eu sempre peço a benção, porque foi assim que eu fui ensinado. Tuca, eu sou apaixonado por Tuca. Onde eu vejo, Tuca tem uma energia que é de outro mundo, assim. Então ela sabe que todas as vezes que eu a vejo, eu faço festa, porque eu sei o que é a importância de cada uma nesse espaço. Eu durmo com uma mulher incrível, eu acordo com uma mulher incrível, eu ouço essa mulher todos os dias. Então todos esses espaços que são dados para pessoas trans são espaços de oportunidade. Então pessoas cisgêneras aprendam com a gente, contratem pessoas trans, ouçam pessoas trans, leiam pessoas trans, principalmente se as pessoas trans forem pessoas trans e pretas, né? Nós não estamos aqui para ser as primeiras pessoas, estamos aqui para abrir portas para outras pessoas, não é uma disputa de poder. E eu quero deixar um beijo registrado aqui para a Hannah, ela também que está nessa live com a gente. É isso. E uma outra coisa também que é importante a gente falar, né?
Uma pena que esse modelo, né, remoto de encontro impossibilitou que inúmeras outras pessoas do próprio movimento LGBT, do movimento trans, né, pudessem estar aqui participando com a gente, porque são várias histórias e todas as histórias devem ser respeitadas. E, com certeza, são histórias de pioneirismos, né, são histórias de mulheres incríveis, né, eu vi o nome de Milena Passos, Hannah Lamácia, né, entre outros nomes assim que foram aparecendo ao longo da live, e as pessoas que a gente não citou aqui, sintam-se abraçadas, sintam-se também homenageadas nesse dia do orgulho, que é um dia que a gente também precisa levantar a cabeça e dizer, estamos vivas, né, nos orgulhamos por estar vivas, principalmente em um país que mais matam pessoas LGBTQIA+. E é isso, gente. Arrasou, arrasaram. Paulette, diga aí, Paulette, dê esse recado aí para as pessoas cis aliadas e cis não aliadas que precisam ser aliadas. Dê o nome aí, vá, agora. Eu sempre fui uma pessoa otimista. Desde sempre, eu sempre fui otimista. E sempre acreditei na transformação social. E isso tem acontecido, e eu tenho vivenciado isso diariamente. Quando eu vejo pessoas como vocês, né? E foi na minha fala de posse, eu sempre tive muita inquietação sobre a questão disso, né? De ser a primeira, eu sempre fui a primeira. Era a única trans da sala, era a única trans no trabalho, era a única trans na rua, era a única trans no metrô, era a única trans no shopping. Então, isso sempre me incomodou muito, porque a gente sempre esteve aí, a gente sempre esteve em todos os lugares. E é como eu disse, eu tenho falado sobre essa questão do isolamento social. Gente, quem está experimentando o isolamento social são as pessoas cis, não são as pessoas trans. Nós sempre vivemos no isolamento social. É quando a gente é expulso de dentro de casa, quando as políticas não chegam de educação, saúde, de empregabilidade. É quando a gente vai para uma disputa, né? Porque a gente também está alcançando alguns espaços. A gente quer alcançar. Eu tenho conversado, a Helena deve ter esquecido, mas eu disse, é a futura promotora, meu amor, da Bahia. Mas ela sabe que vai ser um caminho árduo, vai ser um caminho difícil. Porque na disputa, um corpo cis, um corpo trans, a gente sabe quem é que leva. Mas a competência e a transformação está aí. Essa live poderosa, histórica, que é importante que diga, é uma live histórica no estado da Bahia. E eu vi alguém dizendo, o mundo tinha que ver essa live, porque tem que ver mesmo. Tem que saber que a gente existe. A gente existe e a gente sempre existiu, porque Chica Municongo está aí para dizer isso, né? A Filipa também está aí para dizer tudo isso, que sempre existimos. Não é um modismo, não começou o movimento LGBT, a gente deu um pontapé inicial, digamos assim, historicamente, em 69, mas existe outras que estão aí, que estão invisibilizadas pelo processo, que é isso, é silenciar os corpos trans, os corpos negros e negras desse Brasil. O Brasil sempre fez isso. Ele não reconhece, né, essa pluralidade de seres humanos. E eu penso muito na questão. E uma coisa que a gente não debateu, e que eu acho importante, e eu tenho falado sobre isso, né, Ariane Sena, João Hugo, Selena, Tiffany já teve a oportunidade também de ouvir. Não venham tomar nosso lugar nas universidades, não, bebê! As cotas são para pessoas trans. E é bom que entenda isso. São para pessoas trans, homens e mulheres trans e travestis. Não venha dizer que não. Para tomar o nosso lugar, porque começa isso. A gente começa a avançar nas políticas públicas e as pessoas começam a usurpar o que é nosso por direito. Então, é deixar bem registrado isso, que eu acho extremamente importante. Não vão fazer isso com a gente. Nós estamos vigilantes e estaremos sempre aqui para impedir que qualquer usurpador venha tomar nossas conquistas. Então, eu acho que é isso. Meu orgulho é dizer isso. Vamos estar vigilantes, não só apenas no orgulho no dia 28, saudando novamente Silvia Rivera, Masha Johnson,
e todas as militantes. Fernanda Benvenuti, né? Fernanda Benvenuti, presente, a grande militante que nos deixou, Marina Garland e tantas outras que já estão aí. Então, é isso. Beijo e vamos que vamos seguindo e conquistando. Não tem outro caminho. Vamos conquistando. Beijo, Ariane. Parabéns pela live, pela condução, excelente condução. Foi tudo muito lindo. Beijo. Obrigada, Paula. Tiffany. Oi, gente, eu vou falar. Eu queria até ouvir Tuca falar no final. Tuca me emociona. Eu gosto de ouvir Tuca falando, né? A resistência. Aliás, todos e todos, né? Que estão aqui, né? Todas e todos. E João, são pessoas que eu admiro muito, né? E quando Tuca ela fala, me emociona muito, Tuca. Eu aprendo muito com cada uma de vocês, né? Eu esqueci de falar, Iane, do apagamento que eu também sofri na UNEB, porque quando eu entro de 2011 até 2014, não tinha nome social, não, viu? E aí, de 2011 para 2014, era o nome do finado. O Tuca me trouxe isso, né? Eu lembrei. E aí, eu lembro que quando eu estava tão escabriada da UNEB, que eu não aguentava falar com nenhum professor, porque eu era humilhada, tudo que eu trouxe aquilo, eu fui para a Defensoria Pública para falar com a doutora Valmeire Pimentel, que ligou para Paulette Furacão para saber se a UNEB já tinha sancionado o decreto. O Paulette ratificou que sim. A doutora Valmeire me perguntou por que eu não fiz alteração na matrícula, né, no semestre. Aí eu expliquei ela toda a violência que eu sofri, ela ficou assim, perplexa, né, besta. E aí foi que eu entrei com uma ação via Defensoria Pública para solicitar alteração de nome na UNEB. Mas pergunte se a UNEB falou da invisibilidade do corpo trans durante 2011 e 2014. Não. Parabenizou um homem trans que entrou, mas esqueceu da mulher trans pretinha, que já estava ali há muito tempo sofrendo. Então a gente já começa a falar disso aí, entendeu, Ariane? Quando você bota esse tema nas redes para falar de pioneirismo, é disso que a gente está falando, dessas marcas de exclusão que estamos falando. Um outro ponto para as pessoas cis é porque não dá para brincar e dizer que estamos fazendo políticas públicas para as pessoas LGBTs ou para as pessoas trans, se os LGB, hoje eu estou com a língua afiada, se os LGBs cis, porque eles são cis, que estão nos espaços de poder, estão nos partidos ditos de progressistas, partidos ditos de esquerda, não fazem terrorização da política pública para corpos trans. É uma vergonha. Saudações, Celine, que estava aqui nessa live. As meninas que estão na rua ter que pedir cesta básica porque a política pública LGBT ela não funciona. Cadê esse povo, gente, que levanta a bandeira? Tô cansada de ser massa de manobra porque é os meus que são massa cefálica no chão. É o derramamento do sangue e da massa cefálica dos nossos que está derramando todo dia sobre esse país. Então vamos parar de palhaçada, vamos fazer interiorização da política pública, parar de estar invisibilizando a população trans, um negócio de conchavo político, um negócio de presepada, porque é isso que eu estou vendo de muitos gays aí. Não dá para eu falar de Martinha, se Martinha tem um processo com a Condé e ninguém resolve o processo de Martinha. Exatamente. É desse orgulho que a gente está falando aqui agora. É desse orgulho. Porque se eu tombar, Tiffany presente, uma banana. Foi um movimento, lembrando Moacir Gadotti, a educação só transforma se ela não reproduzir. O movimento só vai transformar se ele não reproduzir as violências da branquitude, da cisgeneridade, né? As violências que recaem sobre nossos corpos. Saudações, Gisberta. E a galera aí de Vitória da Conquista. Então, se começar a reproduzir e não começar a interseccionalizar as pautas para a população trans, a gente vai continuar como Martinha, porque é vergonhoso. O processo de Martinha, com tanto agente do movimento potente, que eu sei que é potente, que não consegue resolver, que não consegue dar um parecer sobre a questão de Martinha. Então, é desse orgulho também que a gente tem que falar, né? Hoje eu acabei de escrever um artigo no Notícia Preta, quem puder acessar, está no site Notícia Preta, falando enegrecer o orgulho LGBT. Então, precisamos enegrecer, precisamos travestilizar, precisamos enviadecer, lesbianizar, mas com dignidade e respeitando as pessoas. É isso, gente, eu vou ter que sair correndo, porque a pessoa está aqui enchendo meu saco no celular. Eu queria muito ouvir Tuca falando, entendeu? Mas
Um cheiro Olha, a todas e todos Tiffany, e todos. antes de você sair, vou te fazer um convite, então. Deixa o link desse seu artigo aqui nessa live, que eu vou postar no meu Face, viu? Para as pessoas Pronto. lerem seu artigo. Deixa o link aqui. Pronto, eu vou deixar. Peraí, vou mandar no comentário. Pode ser? Ah, pode ser. Eu coloco aqui no comentário. Pronto, Tá só um bom? instante. Tá bom. Um minutinho. Gente, deixa eu Fala só aí, falar um negocinho com vocês aqui. Tá, Gabriel, aí, aqui, Mãe, obrigado por sua fala. Eu vou ouvir Tuca, porque eu tô aqui conectado também, ó, assistindo. Mas a gente precisa saber, porque a gente tem uma live às 21. Então eu quero deixar um beijo pra vocês, dizer que eu amo muito vocês, e vocês sabem que eu não, que eu amo mesmo, que se eu não amasse eu dizia também. Vocês sabem como eu sou. Então, Tuca, vou te ouvir, meu amor, pelo celular, vou te ver Vamos ouvir, belíssima, Tuca, vou tirar um vamos print e te mandar, inclusive. Bom, eu vou ser muito breve para não ser longo, eu sei que todo mundo já está saindo. Tiffany, meu amor, você sabe o quanto você me representa, o quanto sua fala é admirável. Paulette Furacão, ela sabe a gratidão que eu tenho pela história de vida dela. Celina e João, tô devendo essa visita à Casa Aurora, sim, tô dizendo aqui, pra essa live incrível aqui que eu tô devendo, mas eu logo vou estar aí juntinho com vocês, tá bom? Mandar um beijo aqui para Rose Silva, Beth Dantas, Ranela Márcia, toda a galera aí, Augusto que entrou mais cedo, Celine, todas as meninas aí que puderam nos acompanhar, e todo mundo que tá aí na live, que viu nossas falas, né, nossa história de vivência, que essa live seja uma de reflexão para todos nós, né, mulheres trans, pessoas cis, toda essa galera que está assistindo, que seja um momento de reflexão para nós, que a gente possa ter mais amor, se colocar no lugar do próximo, ter mais empatia. Não vou me alongar mais, porque todo mundo já está saindo, tá bom? E eu vou finalizar aqui com, de novo, a nossa frase. Deixa eu ler aqui. Amor sem vida é saudade. Aquele vrá cheio de amor para todos vocês. Fiquem em casa, se cuidem, por favor. Viu? Por mim, por vocês, por todos nós. Gente, muito obrigada, viu? Mais uma vez. Vamos seguir juntas e juntos na luta. A gente precisa mostrar para as pessoas, cis ou não, que estamos organizadas, meu amor. As gay, as bi, as sapatão, estão todas organizadas para fazer revolução. Feito! Close, caralho! Obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Valeu. Ariane. Deus te abençoe, amiga, viu? Segue lá, galera, lá no Facebook, meninas, muito obrigado. Você é top, vrá! Vrá! Tchau, gente. Um beijo. Tchau. Obrigado, Mari. Amei. E aí, gente, o que é que vocês acharam, hein? Da live de hoje? Vocês gostaram? Eu não poderia realmente trazer, né, outra temática ou apenas falar sobre a minha história, né? Eu acredito que a minha história, ela é muito importante, sim, porque ela traz essa história de pioneirismo, mas se a gente fala de orgulho, nada melhor do que homenagear, né, as nossas e os nossos. Então, para quem chegou agora, convido a me seguir, conhecer um pouco mais sobre mim, né, nas minhas redes sociais. Eu sou Ariane Sena, sou mulher trans e me moveu fazer uma live sobre pioneirismo, né, por toda a minha história também, e a história dessas pessoas trans que estiveram, né, aqui comigo falando sobre o seu lugar de pioneirismo em Salvador, na Bahia, né, e eu trouxe também essas histórias de pioneirismo no mundo, tá? Então, muito obrigada para quem ficou até o final, espero que vocês tenham curtido, e é isso, tá? Beijo. Tchau, gente.